O sol mal tinha nascido e a brisa fria da manhã soprava poeira pela estrada de terra batida. Rosa, de avental gasto e mãos calejadas, já estava de pé. Sua casa de madeira, construída por seu falecido marido, tremia levemente com o vento, mas permanecia firme como ela. Todos os dias, desde que ficou viúva, Rosa preparava um bule grande de café e colocava uma plaquinha pintada à mão: café grátis aos caminhoneiros. Nada mais simples, e ao mesmo tempo, profundamente comovente. Os caminhoneiros a chamavam de Dona Rosa do Café. Para muitos, aquele momento com ela era o único abraço que o mundo oferecia. Ela servia a bebida com um sorriso sincero, perguntava pelos filhos deles, lembrava nomes, detalhes, dores. Para Rosa, aquele café era mais que gentileza, era gratidão à vida que ainda restava. Paulão, um caminhoneiro robusto e de voz rouca, era o primeiro da fila todos os dias. Esse café tem gosto de mãe, dizia, com olhos marejados. Rosa apenas sorria, sem perceber o impacto de seu gesto. Um homem maltrapilho aparece faminto e cambaleante. Rosa, sem hesitar, dá a ele seu único pacote de pão e o resto do leite do dia, mesmo sabendo que ela não teria o que comer à noite. Ela fingiu que não se importava, mas seus olhos trêmulos revelavam a fome. Paulão, ao notar a cena, prometeu trazer mantimentos na próxima viagem. Rosa agradeceu, mas recusou com doçura. Tenho fé que amanhã Deus proverá. Havia algo de encantador e inspirador naquela mulher de fala mansa. Às 7h10, quando a névoa ainda cobria a estrada, um carro preto e luxuoso parou lentamente. Era um modelo moderno, destoando da paisagem simples. A porta se abriu e dele desceu um homem de aparência cansada, olhos vermelhos e barba por fazer. Usava roupas finas, mas seu semblante era de alguém que carregava o peso do mundo nos ombros. Tem café? Perguntou, quase sem voz. Claro, meu filho. Senta ali, vou pegar uma caneca limpa, respondeu Rosa, como se ele fosse mais um viajante qualquer. Ele se sentou no banco de madeira ao lado da pequena cerca de flores e observou o movimento. O aroma do café fresco misturado com o som dos pássaros parecia, de forma surpreendente, acalmar seu coração agitado. Você sempre faz isso? Ele perguntou, curioso. Sim. Eu perdi muito, mas ainda posso servir. O homem, Edgar, observa um retrato antigo pendurado na parede, um caminhoneiro com o uniforme da empresa que ele fundou anos atrás. O rosto do homem é idêntico ao de uma vítima de acidente que o atormenta até hoje. Um silêncio pesado caiu entre os dois. Rosa continuava servindo, alheia ao turbilhão que se formava nos pensamentos do forasteiro. A vida, ali, seguia simples. Mas havia algo naquele lugar que tocava fundo, algo profundamente transformador. Edgar não sabia ao certo porque voltou ali no dia seguinte. Talvez pelo aroma do café, talvez pelo silêncio do campo, ou talvez por aquela mulher que sorria sem esperar nada em troca. Rosa o recebeu com a mesma gentileza do dia anterior, como se ele fosse um velho conhecido. Não perguntou de onde vinha nem para onde ia, apenas lhe entregou a caneca com as duas mãos, como quem oferece um pedaço do coração. Ele se sentou no mesmo banco de madeira e ficou observando a estrada vazia. Carros passavam de vez em quando, buzinando para Rosa em sinal de gratidão. Era um cenário simples, mas profundamente encantador, como se aquele lugar existisse fora do tempo. Rosa continuava suas tarefas, varrendo o quintal, regando as flores e servindo café, com a serenidade de quem havia feito as pazes com a dor. A senhora não cansa? Edgar perguntou. Canso, sim. Mas parar dói mais, respondeu, sorrindo com os olhos. Paulão chegou buzinando alto, como sempre, e desceu da boleia com um pacote de pão e uma garrafa de leite. Entregou discretamente a Rosa, que tentou recusar.
Mas o caminhoneiro insistiu, emocionado. É o mínimo, minha flor. Você alimenta a gente com alma. No momento seguinte, Edgar presencia, chocado, uma discussão entre uma jovem chamada Lucinha e um homem agressivo na beira da estrada. O homem, bêbado, a empurra contra a cerca. Rosa larga a chaleira fervendo e corre para intervir, posicionando-se entre os dois. Vai embora, seu Raul. Aqui não é lugar para isso, gritou Rosa com uma firmeza inacreditável. O homem, surpreso com a coragem dela, recuou e saiu resmungando. Lucinha chorava, e Rosa a abraçou como a uma filha. Edgar observava tudo em silêncio. Aquela mulher franzina, com mãos trêmulas e olhar sereno, tinha enfrentado um bruto com coragem digna de livros. Era comovente, inesquecível, ver tamanha força sair de um corpo tão cansado. Mais tarde, já sem movimento na estrada, Edgar se ofereceu para ajudar Rosa a recolher as cadeiras. Você sempre protege os outros assim? Ele perguntou. Alguém precisa fazer isso por quem ninguém vê, respondeu com humildade. Edgar se calou. Sua mente voltava ao passado, aos jantares caros, às traições escondidas sob ternos bem passados, ao irmão que roubou sua confiança e à mulher que o trocou pelo status. Tudo parecia tão distante daquele pedaço de terra onde o valor de uma pessoa era medido pela bondade, não pelo saldo bancário. Paulão se aproxima de Edgar e diz baixinho, ela já passou fome, sabe? Depois que o marido morreu, perdeu tudo. Só restou o café, e esse coração aí. Edgar engole seco. Ele olha para Rosa, agora sorrindo para um caminhoneiro que passava buzinando. Aquela mulher tinha sido esmagada pela vida, e ainda assim se levantava todos os dias para cuidar dos outros. Era inacreditável. E começava a despertar nele algo que ele pensou ter perdido, esperança. No terceiro dia, Edgar chegou antes mesmo do sol nascer. A estrada ainda estava envolta por neblina, e o aroma do café começava a se espalhar como um abraço quente. Rosa abriu a porta, surpresa ao vê-lo ali tão cedo. Seus olhos brilharam discretamente. Não perguntou o motivo, apenas colocou mais água no bule, como quem já o esperava. Ele estava diferente. O terno elegante dera lugar a uma camisa de algodão simples e um jeans amassado. Sentou-se no mesmo banco e ficou em silêncio por um tempo, até Paulão chegar, espantado. Você virou cliente fixo, doutor, brincou o caminhoneiro. Edgar sorriu de lado. Talvez eu esteja reaprendendo a viver, respondeu. Paulão, sem cerimônia, puxou Edgar para uma conversa honesta. Sentaram sob a sombra da mangueira, enquanto Rosa atendia os primeiros caminhoneiros do dia. Edgar abriu o coração. Falou do irmão, Leandro, que o traiu e desviou milhões da empresa que os dois construíram. Contou da noiva, Patrícia, que armou com Leandro pelas costas. E confessou que fugiu da cidade porque sentia nojo da própria vida. Dinheiro eu tenho de sobra, Paulão. Mas perdi o que mais importava, confiança. Edgar revela que pensou em tirar a própria vida, mas parou o carro ao acaso naquela estrada por um motivo inexplicável. O café de Rosa salvou sua vida sem que ela soubesse. Paulão ficou em silêncio, o olhar duro suavizado pela comoção. Bateu no ombro de Edgar e disse, talvez Deus tenha te parado aqui porque sabia que tu precisava mais do café, do que ela precisava te servir. Mais tarde, Rosa se aproximou. Trazia um pedaço de bolo de fubá embrulhado em papel manteiga. Para levar. Vai te fazer bem mais tarde, disse ela. Edgar pegou o embrulho e, sem pensar, perguntou. Você já pensou em desistir? Ela parou por um segundo. O sorriso sumiu dos lábios. Sentou-se ao lado dele e olhou para a estrada. Pensei, sim.
Quando meu marido morreu, foi um acidente. O caminhão que ele dirigia perdeu o freio numa curva ali adiante. Ficou 3 dias no mato até encontrarem. Eu queria morrer junto. Mas, depois vi que podia manter o café. Era o que ele mais amava. Rosa revela que recebeu apenas uma carta fria da empresa, sem explicações, e que nunca descobriu quem era o responsável pela manutenção do caminhão. Edgar sentiu um gelo na espinha. Aquele relato era profundamente chocante. Ele conhecia bem o acidente. Era um dos que o assombravam à noite, apesar de nunca ter sabido o nome da vítima. Agora, ele estava diante da viúva. E ela estava servindo a ele café, com amor. O destino, com sua ironia cruel, o colocava de frente com o passado que ele tentou enterrar. E tudo o que Edgar conseguiu fazer foi encarar Rosa e perguntar, com voz embargada: "E mesmo assim, a senhora perdoa?" Ela respondeu com uma serenidade de partir o coração: "Não é sobre eles, meu filho. É sobre mim. O perdão me mantém viva." Aquela noite, Edgar não conseguiu dormir. Sentado no banco da pequena varanda do hotel simples onde se hospedava, ele encarava o céu estrelado de Santa Luzia do Vale como se buscasse respostas no silêncio do universo. As palavras de Rosa ecoavam como uma sinfonia dolorosa e profundamente transformadora. A dor dela era consequência de algo que ele permitiu acontecer. Na manhã seguinte, ele chegou calado, com o rosto pálido e olhos marcados de insônia. Rosa o recebeu com o mesmo sorriso de sempre, mas logo percebeu que algo estava diferente. A xícara tremia em suas mãos. "Você tá bem?" ela perguntou, pousando a chaleira devagar. "A senhora pode me contar de novo sobre o acidente do seu marido?" Ela franziu a testa, surpresa. Mas assentiu. Foi numa terça. Ele dirigia há anos para uma empresa grande. Almeida Transportes. O caminhão estava velho, mas disseram que estava bom. Ele avisou que os freios estavam ruins. Ninguém ouviu. E aí, naquela curva, perdeu tudo. Fiquei viúva e com uma dívida de enterro. Edgar, com a voz embargada, confessa: "A Almeida Transportes era minha. Eu era o presidente da empresa quando isso aconteceu." Rosa parou. O silêncio entre eles foi como um abismo. As mãos dela pararam no ar, o café esparramou um pouco na bandeja. Por longos segundos, nenhum som foi emitido. Paulão, ao longe, observava a cena sem entender. "Então, foi você?" Rosa murmurou, os olhos marejando. Edgar sentiu o peito despedaçar. A mulher que o acolheu com tanta bondade, que dividia o pouco que tinha, era a mesma que ele, mesmo sem saber, havia condenado à dor. Aquilo era inacreditável. "Eu não sabia, só hoje liguei os pontos." "Me perdoa", disse ele, com a voz falha. Rosa fechou os olhos. Respirou fundo. Lágrimas desceram por seu rosto sereno, mas não havia raiva. Apenas uma tristeza silenciosa. "Sabe o que é mais chocante, Edgar? Mesmo antes de saber disso, eu já tinha te perdoado." Rosa se levanta, vai até dentro da casa e volta com uma caixa. Dentro, estavam as cartas que mandou à empresa pedindo ajuda para enterrar o marido, todas devolvidas. Inclusive uma carta com assinatura de Edgar, escrita por um assessor, recusando qualquer responsabilidade. Edgar olhou para o próprio nome, impresso num papel frio. Aquilo doeu mais do que qualquer traição que sofreu. Rosa se sentou novamente, com os olhos fixos na estrada. "Eu passei fome, fui humilhada, perdi tudo. Mas sabe o que me impediu de enlouquecer? Servir esse café. Porque enquanto alguém aceitasse, eu ainda existia."
A força daquela mulher o atravessava como uma lâmina. Rosa era mais do que bondade, era resiliência viva, e Edgar sabia que jamais seria o mesmo depois daquela conversa. Foi então que em silêncio, ele decidiu, iria mudar tudo. Por ela. Em nome dela. Edgar partiu de Santa Luzia do Vale no fim daquela tarde, sem se despedir. Rosa observou o carro sumir na estrada empoeirada com o coração apertado, mas não disse nada. Não era do seu feitio prender ninguém. Ela apenas voltou a servir o café, como fazia todos os dias, mesmo com o peito doendo. Mal sabia que naquele exato momento, algo transformador e profundo começava a nascer nos bastidores da vida. Em São Paulo, Edgar reuniu advogados, vendeu uma das suas mansões em Alphaville e chamou engenheiros. Sua ideia era ousada, mas inegociável: construir um centro de apoio para mulheres, onde cada detalhe fosse inspirado em Rosa, sua coragem, sua dor, sua entrega. O nome seria simples, porém simbólico: Centro Café da Esperança. 2 meses depois, ele retornou a Santa Luzia. Chegou de surpresa, com um caminhão de madeira de demolição, arquitetos, engenheiros e um projeto em mãos. Rosa, ao vê-lo descer do carro com um sorriso no rosto e olhos brilhando, não conteve o espanto. Edgar. O que está acontecendo? Você me salvou, Rosa. Agora eu quero salvar outras mulheres. Quero construir um centro aqui, do seu lado, com seu nome. Um lugar onde ninguém mais precise passar pelo que você passou. Rosa desmaia ao saber que o terreno que Edgar comprou inclui o antigo cemitério abandonado onde seu marido foi enterrado, e que ele pretende transformá-lo num memorial dentro do centro. Os vizinhos se aproximaram, curiosos com a movimentação. A notícia se espalhou rápido, e em poucos dias, Santa Luzia do Vale estava em polvorosa. Nem todos reagiram bem. Muitos achavam que Edgar queria se limpar do passado. Outros diziam que Rosa estava sendo usada. Na reunião da comunidade, feita na Praça Central, os gritos tomaram conta. Um homem chamado Ademar, comerciante local, apontou o dedo na cara de Edgar. Acha que pode jogar dinheiro aqui e comprar a nossa história? Você é culpado pela tragédia dela. Ele não tá tentando se limpar, Ademar, respondeu Rosa com a voz embargada, mas firme. Ele tá tentando fazer o que ninguém nunca fez, reparar. Rosa sobe num caixote e revela publicamente que viveu anos com depressão severa, tentou tirar a própria vida e que o café foi sua única âncora, arrancando lágrimas da multidão. Silêncio. Apenas os pássaros ousaram quebrar a comoção. Edgar, com os olhos cheios d'água, se aproximou dela, e sem dizer nada, segurou sua mão diante de todos. Na semana seguinte, as obras começaram. Paulão virou o mestre de obras informal, e Lucinha se ofereceu como voluntária. As mulheres da cidade, anticéticas, agora ajudavam com doações, marmitas e até costurando cortinas. O centro ganhava forma. Mas o que crescia ali era maior que paredes e salas, era o florescer de algo comovente, inesperado e inesquecível. Na manhã da inauguração, o céu de Santa Luzia do Vale parecia ter sido pintado à mão. Um azul limpo, cortado apenas pelo sol suave que banhava o recém-construído Centro Café da Esperança. Era inacreditável. Onde antes havia um terreno esquecido, agora erguia-se um espaço acolhedor, com janelas amplas, painéis de madeira, uma sala de capacitação, dormitórios e até uma pequena creche. Rosa, com um vestido florido simples e o mesmo avental que usava para servir café, caminhava com os olhos marejados entre as paredes do lugar que carregava seu nome. Cada cômodo parecia pulsar com vida. Edgar a acompanhava em silêncio, emocionado. Lucinha, agora com um sorriso firme e olhar confiante, segurava nas mãos o diploma do curso de confeitaria que concluiu durante as primeiras oficinas do centro.
Era o primeiro certificado emitido ali, um símbolo profundamente comovente de recomeço. Jornalistas e curiosos da região chegaram aos montes. Câmeras apontadas, microfones na boca. Mas Edgar recusou entrevistas. Não é minha história que importa, disse. É a dela. Um repórter exibe um documento vazado mostrando que Edgar doou 80% de seu patrimônio pessoal para sustentar o centro por no mínimo 10 anos. A multidão fica em choque. Ademar, o antigo crítico, agora servia bolos caseiros na recepção. Paulão organizava o estacionamento com um colete laranja improvisado. Toda a cidade parecia ter sido tocada por uma mudança invisível, mas transformadora. O coração de Santa Luzia do Vale pulsava mais forte. No palco improvisado sob uma lona branca, Rosa foi chamada ao microfone. Sua voz tremia, mas seus olhos eram firmes. Eu não sou especial. Só fiz café. Mas o que aprendi é que, às vezes, uma xícara pode salvar uma vida. Às vezes, ela pode até construir um mundo novo. Ao final do discurso, Rosa é surpreendida com uma carta oficial. Foi indicada ao Prêmio Nacional de Mulheres que Inspiram, e convidada para representar o centro em Brasília. A comoção foi geral. Lucinha chorava abraçada a Paulão. Edgar segurava as lágrimas, mas falhou. Aproximou-se de Rosa, diante de todos, e entregou-lhe uma caneca especial, com o símbolo do centro gravado. Agora é você quem serve esperança. Câmeras captaram o momento. A imagem de Rosa segurando aquela caneca correu o país. Mas ela, no dia seguinte, estava de novo na beira da estrada, chaleira na mão, servindo café como sempre. O centro passou a acolher mulheres de várias cidades. Oficinas de costura, aulas de alfabetização, apoio psicológico. Rosa era diretora honorária, mas não se afastava de sua rotina. Continuava acordando antes do sol e agradecendo a cada vida que parava para um gole. Aquele lugar, outrora marcado por perdas, agora era um farol de bondade e superação. E mesmo com toda a atenção, Rosa sabia, o melhor ainda estava por vir. Meses se passaram desde a inauguração do Centro Café da Esperança. As flores no jardim cresciam com a mesma força das mulheres que ali encontravam refúgio. Crianças corriam pelo pátio, aulas de corte e costura enchiam as manhãs de risadas e conquistas. Rosa, mesmo com o prestígio nacional, continuava servindo café na beira da estrada, com o mesmo avental e o mesmo brilho no olhar. O mundo mudava ao redor, mas ela permanecia fiel à sua essência, um exemplo encantador e inspirador de humildade e firmeza. Edgar, agora morador fixo de Santa Luzia, levava uma vida simples. Trocou os jantares de gala por tardes na varanda e as reuniões em prédios espelhados por conversas com Paulão sob a sombra da mangueira. Aprendeu a fazer café com Rosa, embora sempre errasse o ponto da água. Mas era ali, entre erros e risos, que ele descobria o real significado de paz. O vínculo entre os dois cresceu de maneira silenciosa e inevitável. Não havia declarações barulhentas, nem promessas exageradas. Apenas olhares longos, cumplicidade no silêncio e uma admiração profunda e transformadora. Nunca pensei em recomeçar aos 50, disse ele certa tarde. Nunca é tarde para plantar de novo. O segredo é não ter medo de sujar as mãos, respondeu Rosa. Durante uma reunião com representantes do governo, Rosa recusa uma proposta milionária de transferir o centro para a capital. Se o centro não for aqui, onde ninguém olha, ele perde o sentido. A notícia repercutiu em todo o país. E enquanto a mídia exaltava sua coragem, Rosa mantinha-se firme na simplicidade. Era guardiã de um lugar onde vidas renasciam. Numa noite estrelada, Edgar apareceu em sua porta com um embrulho de pano amarrado com barbante. Dentro, uma caixinha de madeira entalhada à mão,
feita com pedaços da antiga varanda onde ela servia café durante tantos anos. Rosa, você me ensinou a viver de novo. A acreditar, a respirar fora das paredes da culpa. Você me salvou mais do que qualquer centro pode salvar alguém. E se você deixar, quero passar o resto da vida servindo café ao seu lado. Dentro da caixa, havia uma aliança simples, feita do mesmo material da caneca com o nome dela. Rosa, surpresa, chora silenciosamente e diz sim com um sorriso que parecia abraçar o mundo. Eles não fizeram festa. Apenas sentaram-se na varanda, mãos dadas, compartilhando o silêncio da noite e o calor de 2 xícaras de café. O centro, nos meses seguintes, tornou-se referência nacional. Mas para quem passava pela estrada, o que mais chamava a atenção era a mulher de avental florido e o homem ao seu lado, servindo esperança em forma líquida. Porque no fim, o amor verdadeiro é aquele que floresce onde ninguém acreditava que ainda havia terra fértil. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.